Chinesa. E vejam a China, e a China ali, e os equipamentos são de onde? Vem da China, e a concorrência vem da China, e a China é essa máquina de produzir riqueza, etc. Os capitalistas são todos, de alguma forma, eles têm um pouco de tesão pela China, pelos comunistas chineses. E gostam da China, e etc, etc, e esquecem que, em 1949, a China era quase feudal. E Mao Tse-tung faz a Revolução Chinesa, as massas fazem, né, conduzida por Mao Tse-tung, e isso tudo que existe hoje é impensável sem Mao Tse-tung e a Revolução Chinesa. Não importa ele dizer que Mao Tse-tung e os horrores da Revolução Cultural, acaso não houve horrores na Revolução Estadunidense? E não ocorreram horrores e matança na Revolução Francesa? Pensem no heroísmo do banho de sangue da Comuna de Paris. Não sobrou ninguém, matança de mulheres e crianças, um massacre generalizado. O pessoal acha que o quê? As revoluções são isso mesmo. E a China se levantou. E a China, que não existia, segundo muita gente, passou a existir. Aliás, hein, o Gunther Frank recupera, olha o que é o eurocentrismo. Hein? Quando o Hegel e o Kant estão dizendo isso aqui, que o umbigo do mundo é o Mediterrâneo, etc., o Gunther Frank fez uns cálculos extraordinários, mostrou o seguinte: quando Kant e Hegel estavam dizendo que o centro do universo, o umbigo do universo, era a riqueza produzida no Mediterrâneo, etc. e tal, o Frank foi lá, pegou os historiadores chineses agora e provou o seguinte, que o volume de comércio do Mediterrâneo, que dá aquela trilogia genial do Brodel, Civilização, Material, Economia e Capitalismo, que é muito boa, recomendo para que todo mundo leia aquilo, aquela exuberância comercial que justificava o umbigo do mundo, não passava de 10% do volume de comércio interno na China. Então você veja como é a noção do sujeito está ali no Mediterrâneo, ele acha que ele comércio, e aquilo é nem 10% do comércio interno chinês. O Adam Smith diz em 1776, na Riqueza das Nações, a China está adormecida. E o Frank, nesse livro do Rio Oriente, com vários outros autores, está mostrando o seguinte: a China dominou a economia mundial no século XIV, XV e XVI. Foi perdendo no século XVII, XVIII, vai recuperar agora. Então, sem essa que a China estava adormecida, é a visão eurocêntrica completa. Completa. Então, a China só existe agora porque teve a Revolução Chinesa, senão não tinha. E é isso. E as pessoas dizem que Cuba, na situação da educação, da saúde, da cultura em Cuba e etc. e tal, as conquistas sociais da Revolução Cubana só são possíveis porque teve a Revolução Cubana. Os liberais dizem, né, não dá para salvar o país sem educação, veja o investimento em educação em Cuba, etc. Não, Cuba só conseguiu fazer investimento em educação por causa da Revolução. A educação não salva nada. É a Revolução que salva a educação, que pode salvar alguma coisa. Então veja, claro que Cuba não gritou nenhuma revolução mais é legal, ao contrário, faça uma revolução. Pagou um preço extraordinário por isso, isolamento, etc. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que, aproximando-se aqui do final dessa introdução ao tema da América Latina, eu quero dizer o seguinte, o conceito fundamental aqui de tudo isso é o tema da revolução. Por isso que vários autores colocaram, o Rui Mauro Marini, subdesenvolvimento e revolução. Direto. E o Gunther Frank também. A mesma coisa. E todos os autores vincularam o seguinte: diante dessa realidade aqui, não se trata de fazer uma sociedade mais plural, não se trata de dar cidadania, não se trata de combater a miséria, não se trata de fazer cotas, não se trata de fazer políticas compensatórias, não se trata de fazer nada disso. Tudo isso pode ser feito. Mas o fundamental é fazer a Revolução Brasileira. Pensar a Revolução Brasileira. Em 1964, o que todo mundo estava discutindo era a Revolução Brasileira. Por isso que nós tomamos uma ditadura na cara de 21 anos. Você acha que teve aquela ditadura por causa de quê? Teve uma ditadura de 21 anos porque, como todo mundo diz, o Brasil estava ficando inteligente, as massas se envolvendo, uma discussão social, e tinha um governo, que ao contrário desses governinhos que estão todos por aí, de Lula, Dilma, Ferraz, todos esses governinhos aí, o governo de João Goulart, do Nacional Reformismo de João Goulart, estava discutindo as reformas de base. E quais eram as reformas? Agrária.
Primeira delas, tocar na propriedade da terra. Peguem os dados da expansão do latifúndio durante os 2 mandatos da presidente Dilma. É inédito o aumento dos hectares de agricultura incorporado ao latifúndio. Gigantesco. Gigantesco. O latifúndio foi fortalecido. Percebe? Um avanço do latifúndio gigantesco. Eu vou dar os dados aqui. Na terceira aula, vou dar os dados da ampliação da fronteira agrícola. É violentíssimo. É violentíssimo. Por isso que o latifúndio estava bem, porque ele tinha no ministério a Miss Motosserra, né, Cátia Abreu. E tinha na oposição a CNA. Então, quando sai a Cátia Abreu, vem outro e continua a mesma política. Está o MAGE lá, né? Então, está tranquilo. Todos os latifundiários, todos vinculados com a mesma política. Tem alguém para o governo com sensibilidade social e tem alguém para o governo de direita. Põe lá os dois e manda bala. Em qualquer caso, eu quero dizer o seguinte. O João Goulart estava discutindo a reforma agrária. Não só discutindo, hein? Fazendo. E estava o Leonel Brizola, lá no outro lado, dizendo, e as massas dizendo, na lei ou na marra. A reforma agrária estava na pauta. Na pauta e na ação das massas, que é muito importante. Que não tem essa conversa mole, esse abobamento do Brasil. Evitar esse pensamento social que eu estou falando aqui, abobou o Brasil. O pessoal acha que política pública vai resolver alguma coisa. Vai ser política pública. Vocês acham que com a defensoria vocês vão acabar com a justiça? Não. Com a canalice dos tribunais? Claro que não. Claro que tem que fazer. É óbvio. É claro que tem que fazer. Tem que litigar, tem que brigar. Por quê? Porque uma defensoria... Imagine, quem é o maior violador dos direitos humanos no Brasil, senão o Estado? Esse Moro é de quinta, mas ele cumpre a função ideológica. Eu tenho dito aí, as pessoas... Não, uma organização criminosa tomou o Estado. Ela é encabeçada pelo Lula. Depois teve uma outra organização criminosa, que é a do ex-governador Sérgio Cabral. Depois tem uma outra organização criminosa, que é a do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que, segundo a Folha, ganhava 1% de todas as causas que estavam sendo os processos analisados lá. Depois tem uma outra organização criminosa que incorporou o CARF, que estava a RBS, a BRF, todas essas empresas aí. Quer dizer, a grande organização criminosa é o Estado brasileiro, que é o Comitê de Negócios da Burguesia, tal como declarou Marx. O Comitê de Negócios... Então agora ficou útil, parece que o Estado é o bem de todos, o bem comum, o bem geral, e tem alguns maldosos que vão ocupando. O reitor da USP, um outro que vai lá, vão liquidando a universidade, o reitor da Federal de Santander, meu amigo Cal, que é advogado também. E vai indo, e vai, e um que corrompe ali. Parece que o Estado é assim um ser impoluto, maravilhoso, e aí vão ganhando. Percebe como é que é? Então estava no João Goulart o tema das reformas. As reformas. Reforma agrária, reforma bancária, reforma urbana, remessa de lucros. Remessa de lucros, batendo no imperialismo direto. Por isso que teve. Então, distribui Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, isso aí pode fazer. Agora nem pode mais fazer. Porque agora tem uma crise financeira do Estado que o alcance da política pública é muito pequena. Muito pequena, vai ser cada vez menor. O que acontece aí? O tema do conceito fundamental é da Revolução Latino-Americana. E é da Revolução Brasileira. E é por isso que esse pensamento crítico latino-americano, ele é crítico por uma única razão. Ele é crítico porque ele indica um horizonte de emancipação. É por isso que o pensamento crítico latino-americano é. E é por isso que ele legitimamente começa com força com Simão Bolívar. A gente pode ver na América Latina, quando vocês vão observar a discussão entre Sepúlveda e Bartolomé de las Casas sobre a escravidão aqui, vocês já vão observar como, aqui na América Latina, os europeus tiveram que dançar com outra música, em contato com a realidade rebelde da América Latina, tiveram que começar a colocar seus valores, suas crenças, suas práticas, os crimes que cometiam, sobre outra jurisdição, tiveram que começar a dar conta. A teoria tinha que atender, a ideologia tinha que atender e validar uma realidade social. De tal maneira que já começou lá em 1539, 1535, 36, 37, 38, 39, a disputa entre Sepúlveda e Bartolomé de las Casas. O bispo, que dá
nome lá, a igreja o estado de Chiapas, né? A capital, em nome desse vírus. Quer dizer, o europeu aqui ele já entrou teve que tratar da realidade. Então o pensamento crítico é aquele que está em contato direto com a realidade, que vai se nutrir dele, que vai pegar suas contradições, que vai ter que resolver aquele conflito lá. Vai ter que resolver o conflito fundamental da sociedade brasileira. Por isso vocês têm que renunciar ao academicismo, essa formação livresca. Eu digo para meus estudantes, por isso que a educação tem que ser essencialmente política. Tem que ser não. Essa ideologia de escola sem partido aí é para negar o caráter político da educação, essencialmente político da educação. Um sujeito pode fazer um projeto de pesquisa vital se ele começar pelo problema, pelo conflito. O que ordena a sociedade latino-americana se não o conflito? E o conflito tem que ser legitimado na sociedade latino-americana. O conflito tem que ser legitimado. A consciência conservadora, liberais, de esquerda, trata de negar o conflito. Quando aparece um conflito, já vem o negócio da conciliação, vamos resolver de outro jeito. Não, um conflito que se instaure. Porque numa ordem social completamente desigual, com o Estado violência, com acentuado caráter de classe, com uma hegemonia imperialista e o domínio imperialista que atua aqui de mil formas, o conflito é a norma. E o conflito, portanto, tem que ter legitimidade total. E aquele que estuda, que tem um projeto de pesquisa, tem que começar pelo conflito grande. Não pelo conflito do bar. Pode, se não tiver coragem, pode até começar pelo conflito do bar. Mas tem que começar pelo conflito. Ele chega, aí o que ele tem que fazer? Estudar, trabalhar teoricamente, etc. É o estudo sistemático. Evitar o eurocentrismo, pegar os autores e Ele chega a resultados mais fáceis do que aquele sujeito que quer chegar pela cultura livresca aos problemas. É o contrário. Do problema para a ilustração. Você vai para a teoria, vai discutir tudo isso. Não é aqui no livresco, vamos estudando aqui, eu vou, enquanto o outro está militando e lá. Isso é uma bobagem. É um erro, é um caminho horroroso. Então, claro, tem muito da praxis política aqui, eu quero falar isso mais adiante, que tem um certo desprezo pela teoria no Brasil. Um gigantesco desprezo. Entendeu? A direita não precisa disso, porque ela já tem todos os esquemas para fazer. Mas nos setores críticos, é preciso teoria. E é por isso que tem que tirar esse academicismo no meio. Para pegar a teoria, não estou falando de academicismo, estou falando de academia. Estou falando buscar as grandes teorias, as mais ousadas, as mais críticas, os melhores autores, aqueles que teorizaram sobre a nossa realidade rebelde. E que pode ler, claro, outros caras aí, etc. tal, em confronto com eles. Porque essa outra cultura chamada universal, essa aparece de qualquer jeito. Buscando ou não buscando, tu vai se encontrar com ela. O pensamento crítico latino-americano, tu não encontra. Esse começa lá, desde Bartolomé de las Casas, com Sepúlveda, etc., até chegar numa figura como Simão Bolívar. Extraordinária figura, que formada a Europa disse, não tem que nos emancipar aqui. E fazer uma república onde caímos todos. Uma república que tem que ser nossa. Latino-americana, feita a nossa imagem e semelhança. Como vocês vão pegar autores como José Martí, um extraordinário cubano que escreveu, feito um louco, mais de 20 tomos, escreveu sobre tudo. Escreveu sobre economia, escreveu sobre cultura, escreveu sobre pedagogia, escreveu sobre literatura, escreveu sobre a nossa sociedade. Pensador genuíno, como Antônio Maceu e um conjunto de outros autores que pensavam sobre a realidade brasileira, mas orientada por algo fundamental, que é a revolução, a transformação radical da nossa sociedade. Não se trata de fazer aqui também, tem um problema, hein? Uma exegese do marxismo. Eu estou vendo muito isso por aí. Então, aqueles que estão com o Lukács, por exemplo, que é outra moda aí, e boa moda, diga-se de passagem, e a ontologia e tudo mais, e agora qualquer coisa é ontologia, e tu vai num bar e o cara diz, a ontologia, professor, e a ontologia, e vem a ontologia daqui, vai a ontologia dali, ele aprende a palavra, ele tem que, ele vai para o boteco, ele vai para se exibir. Então, esse negócio de, tá certo isso aí, mas pensem, a vida dramática de Lukács, a trajetória militante de Lukács, e não peguem de maneira bobada, sigam o exemplo, observem o exemplo daquele comuna, e atuem em consequência. Não é pegar Lukács para fazer uma ontologia do ser social aqui na universidade, sem conexão nenhuma com a realidade. O sujeito se protege da praxis política, luzindo as teses de Lukács.
E não vai para militância não, aí tem que ir. Não é para fazer discutir o Tom Mundo Capital. Você leu o Tom Mundo Capital e você passou por um sindicato? Não. Entendeu? Tem que ter esse caráter militante. Então, quer dizer assim, o último conceito é o conceito de revolução social. E aí nós temos que pensar. E na América Latina, a revolução está casada com todas as rebeliões, com todas as revoltas, a guerra de independência, tudo isso que criou essa particular modalidade de desenvolvimento capitalista, que é uma heterogeneidade estrutural, que está na obra de Agustín Cueva, esse extraordinário sociólogo equatoriano, fazia muita sociologia, fez toda a primeira parte da sua vida sociologia da literatura, depois fez esse livro luminoso que é o Desenvolvimento Capitalista na América Latina. Ficou um ano aqui na USP, inclusive, hein? Uma extraordinária figura que criou essa heterogeneidade estrutural, que é uma particularidade nossa latino-americana. Então, o que eu queria dizer para vocês nessa questão é que o tema da revolução é o tema também de Mariátegui, né? É o tema da segunda emancipação, que Mariátegui chamou a segunda emancipação. E é o tema, finalmente, do grande Alberto Guerreiro Ramos, que a gente republicou o livro dele agora, que é o Mito e Verdade da Revolução Brasileira, que eu até trouxe alguns exemplares aí. Nesse livro, Guerreiro Ramos faz aquilo que nós devemos fazer hoje, que é a crítica revolucionária da Revolução Brasileira. Então, os estudos latino-americanos, os autores latino-americanos na temática, está dirigida toda ela. O pensamento crítico latino-americano, ele é crítico porque ele estava voltado para pensar, não uma alternativa, para pensar a Revolução Brasileira. Para pensar a Revolução Brasileira. Não é para pensar uma alternativa política, fazer política social para o futuro governo, e não sei o quê, e alguns já pensando em 2018, e não estou falando disso aí. Estou falando de uma coisa mais séria, que é a Revolução Brasileira. Teorizar sobre a Revolução Brasileira. E agora eu digo, é possível, porque agora o sistema está nu. Falta um capítulo ainda. Falta um capítulo. Vou dizer qual é. Conhecia Fernando Henrique Cardoso, responsável pelo exílio aqui de Rui Mauro Marini, de Teotônio dos Santos, de Vânia Bambirra, de todos esses pensadores extraordinários, cuja máquina de propaganda contra esses autores foi o SEBRAP, financiado com os dólares da Fundação Ford, e que abrigou muita gente lá, abrigou Chico de Oliveira, entendeu? Abrigou muita gente lá. O filósofo, como é que chama? O Gianotti, que incrível, hein? Há Boitempo deu a apresentação do Capital para o Gianotti, que é o filósofo tucano. Não dá, velho. Não dá. Não dá. Não pode. Não pode. Está cheio de marxismo e de marxista no Brasil. Então, quer dizer, mas para ver como as relações são gelatinosas aqui, entendeu? Assim, daqui para lá ninguém vai. Não tem mais conversa. Daqui para lá não tem. Não estendo a mão, não sento na mesa, não falo, não cumprimento. Se eu ver o Aécio Neves, não cumprimento. Por exemplo, meu amigo Chico Alencar lá no Rio, não dá. Não vou cumprimentar, os bandidos nós não vamos cumprimentar. Não falo, não dirijo a palavra. Não sou cordial. Nada de cordialidade. Nenhuma. Zero. Contra os inimigos de classe, o que eu vou fazer? Bater nas costas? Tomar um pudim, comer um pudim na padaria com ele? Não. Entendeu? Não tem conversa. Claro, não vou fazer justiça com as próprias mãos. Não estou falando isso. Estou falando o seguinte. O processo social vai se encarregar de tudo isso. Mas é lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Essa gente bloqueou essas figuras extraordinárias, entre os quais estava Marini, Vânia e Teotônio aqui no Brasil. Entre os quais estava Guerreiro Ramos. E o pensamento crítico latino-americano, na qual inclui
uma grande carga de autores brasileiros, uma quantidade imensa que a gente tem que descobrir, que não passa pelo mundo universitário. O mundo universitário brasileiro é um filtro poderoso contra a cultura nacional popular aqui no Brasil. O mundo universitário brasileiro é muito ignorante, ele é muito antinacional e ele desconhece os grandes autores brasileiros, desconhece olimpicamente. Eu falo isso porque eu tive a sorte e me relaciono com o Gilberto Vasconcelos. E eu não conheço figura mais culta sobre cultura brasileira do que o Gilberto Vasconcelos. Sabe todos os autores, sabe tudo. Ele tem um problema, ele é formado aqui na USP, o doutorado dele é aqui. Eu digo para ele, e o prefácio da tese dele é feito pelo Florestan, que é um elogio ao folclore, e o Florestan dá-lhe um malho no livro dele, é um prefácio contra o livro. Quando vê que a USP não vacila, nem o Florestan, hein? Contra o folclore, que é a coisa nacional, a cultura nacional popular. O que eu queria dizer é o seguinte, o Mariátegui formulou isso numa segunda emancipação. O pensamento crítico brasileiro e latino-americano, ele tem um compromisso para romper, desde a ideologia do eurocentrismo, a dominação imperialista, que não se faz sem uma dose de colonialismo gigantesca. Está aí a indústria cultural para provar isso. A indústria cultural é um tema da mais alta importância. E tu só enfrenta o debate da indústria cultural se estiver armado com o conceito de colonialismo. Senão, tu come a conversinha da Rede Globo, porque ela trafica com isso também. Ela também leva o Ariano Suassuna para o vídeo. Ela também leva, entendeu? De vez em quando aparece lá um autorzinho brasileiro. Mas ela é uma máquina de moer a cultura nacional popular. E tem um monte de abobado que quando vê alguma coisa lá, diz, olha, viu, a Globo fez lá os Anos Rebeldes, olha, a Globo fez o Alto da Compadecida, olha que bom, olha a Globo. Não, ela fez ali, dá uma molécula e depois ela passa a régua em tudo, esteriliza. É um instrumento, eu diria assim, um instrumento do demônio. A Globo é um instrumento do demônio. Contra a cultura brasileira. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Nós temos uma chance agora extraordinária. Mas eu estava falando do Fernando Henrique e queria concluir com isso. Quando saiu o Plano Real, o Fernando Henrique deu uma entrevista para aquela revista científica, que é a Veja, e disse o seguinte, olha, aqui tudo funciona, olha aqui, esse caos condensa, né? Aqui tudo funciona como na estrutura do mito, tal como explicou Claude Lévi-Strauss, USP. Como é? Aqui, ele explicando como é que ele ganhou no primeiro turno. Aqui é assim. A cada programa de televisão, eu vou lá e bato na inflação. A inflação é má. A estabilidade é boa. Quem está a favor da inflação é mau. E quem está a favor da estabilidade são os bons. Ele diz, é binário. Binário da estrutura do mito de Lévi-Strauss. Funciona assim. A cada 4 programas eu vou e bato de novo. Aí o que aconteceu? Apareceu lá atrás, apareceu assim, o Lula é mau e eu sou bom. Logo, quem está com o Lula é mau, quem está com o Fernando Henrique é bom. Foi assim que eu ganhei a eleição. Aí eu fui ler Lévi-Strauss, porque não dá para confiar no sociólogo, menos da USP. E está lá na Antropologia Estrutural, tomo 1 e tomo 2. Na Antropologia Estrutural, tomo 1, está lá ele dizendo assim, quando nascem os mitos, então é essa lição que o Fernando Henrique Cardoso mostra, que é a função do mito como legitimação social. E na Antropologia 2 tem uma coisa que chama um textinho que chama Quando os mitos morrem. E eu peguei esse texto também. Fui ler esse texto. E nesse texto, o Lévi-Strauss mostra o seguinte, o mito morre e ocorre então nesse momento uma transformação da matéria mítica. Então no primeiro caso, no caso do real era,
O mito era a estabilidade monetária, o plano real, etc. e tal. Quando um monte de geração se acostumou com ela, começou a pegar os resultados, etc., a vitalidade do mito vai se dissipando. E o mito morre. Mas daquele mito tem que sair o princípio da transformação da matéria mítica. E nasce. Como? Veio Lula e reanimou o mito. Com o quê? Com o crescimento. Então, primeiro estabiliza, depois cresce. E aí cresceu. Cresceu, estabilizou, etc. e tal. E agora, depois que cresceu, caiu tudo, todo mundo viu o crescimento, o consumo da classe C, aquele cinismo do petismo em dizer que tinha 30 milhões que saíram da pobreza e 40 milhões que saíram da pobreza e 30 milhões que entraram nas classes médias, sendo que, eu vou repetir sempre, a classe média era, segundo a Secretaria de Assuntos Especiais da Presidência da República, o sujeito que ganhava entre 519 e 1.019 reais. 1.019. Em que 83,26% da população economicamente ativa no Brasil ganha até 3 salários mínimos. E eu sempre digo, o sujeito que formulou essa teoria do New Middle Class nunca quis participar dela, porque naturalmente ele ganha 10 vezes mais, entendeu? Então, agora que isso tudo caiu, é muito difícil ter uma transformação da matéria mítica. E já está se apresentando para 2018 a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Talvez a Revolução Brasileira caminhe exatamente por esse viés. Tem gente que está pensando essa crise só com o seguinte: vem 2018, se dá legitimidade eleitoral para o novo presidente e a vida se toca. Sem chances. O monstro saiu da garrafa. A Revolução Brasileira está sendo discutida cada vez mais. Não se trata de reeditar o petismo. E muito menos de vitalizar os tucanos. O sistema caiu. Mostrou todas as suas misérias, nos dois lados. É por isso que, nesse sentido, que eu digo que é a hora da Revolução Brasileira. Agora, a hora da Revolução Brasileira tem que buscar os seus teóricos. Aí é que entra a função do pensamento crítico. Buscar os seus autores, romper com o eurocentrismo, romper com o modismo, romper com o colonialismo, recuperar as principais categorias da análise, pensar a economia, a política, a sociologia, o direito, a história, a geografia, tudo a partir desses parâmetros, das entranhas da América Latina. No momento luminoso da América Latina, tampouco compactuo com a ideia de que o fim desses governos progressistas significou um fim de ciclo. Vi uma conferência aqui em São Paulo, do Marco Aurélio Garcia, que ele tenta expressar isso. Foi um debate sobre a Associação Brasileira de Psicologia, a ABRAPS, que agora encerrou um ciclo, isso é uma bobajada completa. Por quê? Porque o que está agora cada vez mais claro é uma guerra de classes aberta na sociedade. Essa semana os caras decidiram que vão cobrar grana na pós-graduação. Mensalidades. E aí, Tigrada? Que tal? Vocês sabem que estavam protegidos? Apósinho, meu mestradinho, meu doutoradozinho, o mundo está caindo, mas aqui não nos tocaram. Vem, e a supressão da Previdência Social, e a PEC 55, o controle dos gastos, e o fim da CLT, e o rei nos tribunais mandando bala contra os trabalhadores e tal. Agora a guerra é aberta. Que fim de ciclo é esse? Agora é hora de dar um salto teórico e um salto político. E essa é a hora da Revolução Brasileira. Não é outra. E não se faz em condições excepcionais, melhores, boas. As revoluções acontecem assim, nessas circunstâncias duras de ver. Às vezes é contra a nossa vontade, a minha preferência, a tua. Eu gostaria que fosse melhor. Sinto muito, meu caro. Agora chegou a hora o pensamento crítico é útil agora exatamente para revelar isso. E essa é uma hora contra o academicismo, porque o pensamento crítico é anti-acadêmico. Ele tem uma vocação intelectual muito forte e ele é anti-acadêmico. E ele é anti-acadêmico porque ele é crítico, ele está comprometido com o processo de emancipação social, com a Revolução Brasileira. É isso que eu fiz nessa aula, nessa exposição inicial, e é o que eu pretendo fazer até sexta-feira. Muito obrigado.